Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma alegria nos reunirmos como igreja, cantar, louvar ao Senhor, ouvir a Tua palavra. E enquanto cantávamos, eu pensava como é bom ser igreja e como é bom que isso continuará na eternidade. Que é só alguns dos momentos que passaremos louvando, adorando e cultuando ao nosso Deus. Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6. Nós vamos ler alguns versículos do capítulo 6 e durante a pregação nós vamos ler mais alguns outros. E peço aos irmãos que acompanhem. Evangelho de João, capítulo 6. Primeiro vamos ler do verso... Eu vou ler do verso de número 1 ao verso de número 15. Diz assim a palavra do nosso Deus. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? O de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Agora o verso de número 35. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Agora o verso de número 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, Jesus havia dito anteriormente que deveriam comer a sua carne e beber o seu sangue. Muitos dos seus discípulos, então, tendo ouvido estas palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Verso 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Meus irmãos, o pão é um alimento que nós podemos dizer que quase universal. Há de diversos tamanhos, diversos formatos, diversos gostos, e é difícil achar alguém que não goste de pão. E se nós pudermos resumir o conteúdo de todo o capítulo 6 em uma palavra, é pão. O assunto é pão. Só que não é um pão que eu preciso comer amanhã novamente. O assunto não é um pão que se perde, um pão que mofa.
O assunto é o pão da vida, um pão eterno que é Cristo Jesus. No capítulo de número 5 do Evangelho de João, Jesus cura um homem, está relatado que Jesus cura um homem no tanque de Betesda, e os judeus não gostam disso porque é um sábado. E no capítulo 5, Jesus vai dialogar com esses judeus e falar da sua autoridade divina para fazer tal cura. Os demais evangelhos nos informam que antes de Jesus se encontrar naquele local com seus discípulos e a multidão, também João Batista havia sido morto e avisaram Jesus, então ele decide se retirar com seus discípulos. Também o evangelho de Mateus diz que eles não tinham tempo nem para comer, tamanha era a demanda das multidões que os procuravam. Então, somando todos esses fatores, nós chegamos no início do capítulo 6, onde diz: depois destas coisas, depois destes acontecimentos, Jesus então se retira com seus discípulos. Só que aquela multidão, que já tinha visto alguns milagres, como diz no verso 2, seguia a numerosa multidão porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos, continua seguindo a Jesus e os seus discípulos. E aí nós temos no cenário daquele local, de uma região isolada, que Jesus queria ficar sozinho com seus discípulos. Jesus, os discípulos e aquela multidão. E ali então, Jesus está com seus discípulos e a multidão, e Jesus multiplica pães e peixes para aquelas pessoas. E a pergunta inicial é: por que Jesus multiplica pães e peixes para aquelas pessoas? Primeiro, porque eles estavam com fome, é claro. Mas também para apontar para eles, para mostrar para eles que eles precisavam de um pão que nunca pereceria, o pão da vida, que é ele mesmo. E João então registra estas palavras para que creiam em Cristo Jesus, e para que crendo em Cristo Jesus as pessoas tenham vida, e vida eternamente. E é por isso que eu gostaria de discorrer nessa noite sobre o tema o pão da vida, que é Jesus Cristo, a suficiente provisão de Jesus. E em primeiro lugar, Jesus ele é o pão da vida, ele é a suficiente provisão na necessidade comum de crentes e de descrentes. Veja o verso de número 5 do capítulo 6. Então Jesus, erguendo os olhos, vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? No evangelho de Lucas diz que Jesus acolheu aquelas pessoas, ensinava para elas a respeito do reino de Deus e socorria, curando aqueles que estavam enfermos. Jesus então atende aqui duas demandas específicas daquela multidão: a demanda das necessidades físicas e a demanda da necessidade espiritual. E falando das necessidades físicas especificamente, nós sabemos, obviamente, que o nosso corpo precisa ser nutrido. E é isso que Jesus faz ali. Ele multiplica pães, peixes e alimenta aquelas pessoas. Aquelas pessoas andaram atrás de Jesus o dia todo. E Jesus sabia que se aquelas pessoas retornassem para casa sem comer, poderiam desfalecer pelo caminho. Então Jesus, ele se compadece daquela multidão. Outros evangelhos vão usar essa palavra, que Jesus se compadeceu daquelas pessoas. E Jesus então, com 5 pães, com 2 peixes, ele realiza aquele milagre. Ele dá graças ao Pai e ele distribui e sobra pães ainda. Então havia uma necessidade básica, uma necessidade alimentar. E Jesus então, ele supriu essa necessidade. Supriu por meio de um milagre. Porque Jesus, ele é aquele que está acima e governa todas as leis da física, da química, da matemática, da lógica, e ele vai usar os 5 pães, 2 peixes para alimentar milhares de pessoas. Jesus também trabalha em uma outra necessidade que todos têm, que é a necessidade espiritual. E é interessante porque Jesus, ele se preocupa não só com o corpo, mas com a alma das pessoas. Jesus se preocupa com o homem integralmente, corpo e alma, que é o que nós somos formados. Ele então se volta
para atender às necessidades espirituais daqueles homens. E por que eu coloquei crentes e descrentes? Porque no verso 66 diz que Jesus sabia quem cria nele e quem não cria nele. Mas mesmo assim Jesus alimentou aquela multidão indistintamente. Mesmo assim Jesus trabalhou a necessidade espiritual daquelas pessoas. E qual era a necessidade espiritual daquelas pessoas? De saberem a respeito do Salvador, de saberem a respeito de Cristo. E Jesus Cristo então faz o quê? Ensina para aquelas pessoas sobre o reino dele mesmo. Jesus prega para aquelas pessoas sobre ele mesmo. Jesus fala de si mesmo para aquela multidão. Lá no verso 26 ao 29, depois que Jesus multiplica os pães e peixes, ele e os discípulos atravessam o mar da Galileia, que na verdade é só um lago, não é um mar, né, mas o nome é mar. E aquela multidão então segue Jesus. E ali Jesus novamente ensina aquelas pessoas. E aqui Jesus é bem enfático quando diz no verso 26, vocês me procuram não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Verso 28, a multidão então pergunta, que faremos para realizar as obras de Deus? E aí Jesus responde no verso 29, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Aquela multidão de judeus, meus irmãos, eles confiavam porque eram descendentes de Abraão. Eles achavam que pelas boas obras, pela tradição, por quem eles eram, eles seriam salvos. Só que eles não compreendiam que eles necessitavam do Salvador Jesus Cristo. E Jesus está deixando bem claro aqui para eles. Fazer a obra de Deus é crer em mim, como se Jesus dissesse. E aquela multidão então, ela é atendida pelo pão da vida, na sua necessidade básica, física e espiritual. Mas aí nós perguntamos por que Jesus atende às necessidades daquelas pessoas. A necessidade física nós podemos colocar dentro do âmbito da graça comum. E a graça comum ela é resumida por um versículo da palavra de Deus, onde diz que Deus faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Diariamente o Senhor alimenta bilhões de pessoas no mundo. E uma boa parte desse bilhão de pessoas não creem nele. Mas mesmo assim o pão está lá diariamente, testificando contra eles mesmos. Mostrando que na verdade não é pelo braço do homem, não é pela força do homem que ele se alimenta, mas é pelo poder de Deus em Cristo Jesus. Mesmo que não creiam nele, ele está dia após dia suprindo a necessidade alimentar da humanidade. Quanto à necessidade espiritual, embora nem todos creiam em Jesus Cristo, nós sabemos disso, o evangelho deve ser pregado indistintamente para todas as pessoas. Não deve haver acepção de pessoas ao proclamar o evangelho. E Jesus ensina essa verdade, porque ele sabe quem vai crer ele sabe quem vai crer e quem não vai crer nele. Mas mesmo assim, ele anuncia para eles o evangelho da salvação. Portanto, a graça comum em suprir as necessidades físicas e o anúncio do evangelho das boas novas de salvação são provisões de Jesus para todos os homens, indistintamente. Mas para os crentes, há uma graça especial da parte de Deus, obviamente. Embora a graça comum atinja crentes e descrentes, o crente tem um tratamento especial da parte de Deus. E Jesus ele vai evidenciar esse tratamento neste texto que nós lemos, num segundo momento, tratando a limitação dos crentes, mais propriamente dito, dos seus discípulos. Nós que somos crentes, sabemos que crente é limitado às vezes na sua fé. O crente ele tem dificuldade às vezes na sua fé.
E é interessante que Jesus, ele vai trabalhar isso na vida dos seus discípulos aqui. Aqueles homens, Jesus os chamou. E Jesus vai forjá-los. Jesus vai treiná-los, vai experimentá-los, vai prová-los. E a melhor maneira de fazer isso é na prática. É na prática. E há pelo menos 3 momentos aqui que Jesus trabalha com os seus discípulos para que o limite da fé deles se expanda e para que eles estejam mais preparados para caminhar como seus discípulos. E o primeiro momento é o da própria multiplicação dos pães e peixes. No verso 5 a 6, Jesus pergunta para Felipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas no verso 6 diz: mas ele dizia isso para os experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Claro, Jesus é Deus, ele é o Todo-Poderoso. Então a pergunta dele para Felipe não é porque ele não sabia o que fazer. Pelo contrário, é para exatamente experimentar, não só Felipe, mas os demais discípulos. E ali então, Felipe, olhando para aquela multidão, segundo os estudiosos, tinha aproximadamente de 20 a 30 mil pessoas ali, porque só os homens foram contados aqui. Então aquele discípulo, diante da pergunta que era pertinente, traz uma resposta lógica do ponto de vista humano. A resposta de Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço ou o seu pedacinho. Denário era uma moeda e cada denário equivalia a aproximadamente um dia de trabalho. 200 denários, 200 dias. Quase um ano de trabalho. Naquela época, uma fortuna. Só que a resposta de Filipe, ela é problemática, porque evidencia uma limitação de fé dele e dos demais discípulos. Eles estavam caminhando com Jesus, o Deus Todo-Poderoso. Eles já tinham visto vários milagres antes. Eles já tinham visto Jesus transformar água em vinho. Eles já tinham visto Jesus curar um paralítico. E tantas outras curas e milagres que eles viram de Jesus. Mas isso não foi suficiente naquele momento para que eles respondessem da maneira adequada. Parece que havia muitas coisas obscuras ainda na mente dos discípulos. E eu me arrisco a dizer que eles entenderam completamente quem era Jesus só depois da sua morte e da sua ressurreição. Em muitos momentos eles ainda oscilaram na sua fé. E então o texto diz que Jesus os experimenta. E a palavra aqui traz o sentido de testar mesmo, de apurar a capacidade de enxergar além do que se vê, de enxergar mais. Era um teste para que os discípulos demonstrassem o quanto eles estavam assimilando todo o ensino acerca do Cristo, acerca de Jesus Cristo. Mas naquele momento eles falharam. Há um segundo momento que é na travessia do mar da Galileia, e aqui João ele resume bem os acontecimentos. Mas nós sabemos pelo Evangelho de Mateus que Pedro tentou andar sobre as águas, e ali ele começa a submergir por medo, e Jesus então entra no barco e chama aqueles homens de pequena fé. E o Evangelho de Marcos traz uma informação muito interessante sobre esta passagem. Ele diz que Jesus subiu no barco para estar com eles e o vento cessou. E eles ficaram atônitos, os discípulos, porque eles não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes, o coração deles estava endurecido. Então perceba que há uma limitação da parte dos discípulos de Jesus. Eles não entenderam nem o milagre dos pães. Coração endurecido, segundo Marcos. E Jesus está trabalhando para quebrar a dureza desse coração e essa falta de entendimento. E aí então nós caminhamos no texto e há um outro momento chave, que é o momento que Jesus conversa com os judeus novamente.
mais para o final do capítulo 6, e aqui Jesus já atravessou o mar da Galileia, Jesus já conversou com a multidão e agora ele está na sinagoga em Cafarnaum. E ali na sinagoga, aqueles homens não entendem quando Jesus diz que ele é o pão da vida, que eles precisam comer a sua carne, que eles precisam beber o seu sangue. Eles não compreendem a relação do que Jesus está dizendo. E o que basicamente Jesus está falando ali é da sua morte na cruz. E que as pessoas deveriam crer na obra de salvação por meio de Cristo Jesus. O comer o pão, a sua carne e beber o sangue. Basicamente é isso. Mas é claro que aqueles judeus tomaram aquelas palavras literalmente. E para o judeu era um absurdo alguém falar isso. Comer a carne e ainda mais beber o sangue. Tinha relação com a lei de Moisés, a lei de Deus do Antigo Testamento. E ali naquele momento de incredulidade geral daquele povo, o texto que nós lemos diz que muitos discípulos de Jesus o abandonaram naquele momento, porque era um duro discurso, era um pesado discurso. E aí Jesus faz uma pergunta que é capital para os seus discípulos, é uma pergunta chave. Jesus se volta para os discípulos e diz: porventura, quereis também vós, outros, retirar-vos? E aí Pedro dá aquela declaração, que é uma profissão de fé fantástica: Senhor, para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. É isso, essa é a resposta. Eles entenderam, eles compreenderam. Senhor, só tu tens as palavras de vida eterna. Você consegue perceber o progresso daqueles homens que não entenderam nem a multiplicação dos pães, mas agora eles dão uma declaração de fé: Senhor, só tu tens as palavras de vida eterna. E é isso que Jesus está trabalhando na vida dos seus discípulos. Como? Provando, experimentando, testando, forjando-os, incomodando, para que eles amadurecessem, para que eles de fato caminhassem em progresso na sua fé. Os discípulos de Jesus se parecem muito, esses discípulos aqui da Escritura se parecem muito com nós. Com nós. E o Senhor, da mesma maneira que testa eles, testou eles, nos testa, nos prova, para que nós sejamos forjados e os limites da nossa fé em Cristo Jesus sejam expandidos, para que de fato tenhamos uma boa confissão como essa: Senhor, só tu tens as palavras de vida eterna. E Cristo é suficiente para trabalhar na nossa vida nesse sentido. Só que Cristo, ele não trabalha apenas no campo, digamos, deste mundo, mas Cristo trabalha questões eternas também. E aí eu gostaria de dizer que Cristo, o pão da vida, ele é suficiente provisão também na eternidade dos crentes. E algo que nós precisamos sempre guardar é que a partir do momento que nós somos criados, a nossa existência é eterna. Há algumas seitas que dizem que a alma é aniquilada, que há reencarnação. Nada disso. Você foi criado e você vai existir eternamente. Ou na glória eterna com o Senhor, ou em tormentos eternos distante do Senhor. E ali então, Jesus está dialogando com aqueles homens, tratando sobre questões eternas da vida daquelas pessoas. Jesus está dialogando com aqueles homens e mostrando para eles que eles precisavam crer nele, para que na eternidade eles fossem sustentados pelo pão da vida. Verso de número 30 ao verso de número 35. Eu queria ler e comentar estes versos. Por gentileza, abra sua Bíblia. O verso 30 diz: então lhes disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Incredulidade, muita incredulidade. Aqueles homens acabaram de comer dos pães e peixes e perguntam: e aí? Que sinal tu fazes para que creiamos em você? Estavam cegados, estavam com o coração endurecidos diante de Deus, uma cegueira espiritual de quem acabou de desfrutar de um banquete.
E ali no verso de número 31, aqueles homens, aquela multidão, aqueles judeus, eles apelam para a lei de Moisés. Verso 31, nossos pais comeram maná do deserto, como está escrito, citaram a Bíblia ainda para Jesus. Citaram a Bíblia para Jesus, deu-lhes a comer pão do céu. É como se dissesse, olha, você multiplicou uns pães aí, uns peixes aí, saiu, não sei, eu não vi nada caindo do céu. Você só saiu partindo pão aí. Mas não, nós recebemos o pão do céu. Os nossos pais receberam o pão do céu, o maná. E aí Jesus então replica àqueles homens: em verdade vos digo, enfatizando, não foi Moisés que vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Aqueles homens confiavam muito em Moisés, na lei de Moisés. E aí Jesus fala, olha, vocês estão enganados. Não foi Moisés que fez chover pão do céu, foi o Pai. E é Ele que dá o pão do céu. E aí Jesus diz claramente, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. E aí então eles dizem, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Continuam sem entender nada. Continuam cegados. Continuam tateando no escuro. E Jesus é mais claro ainda, no verso 35, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Perceba como esses homens estão mortos em seus delitos e pecados. Eles estão diante de Jesus, eles viram os milagres de Jesus, mas eles não conseguem enxergar que Jesus é Deus, que Jesus é a salvação. É por isso que Jesus Cristo, Ele vai sustentar eternamente só os crentes. Não há uma possibilidade de todas as pessoas do mundo serem salvas, não porque Cristo não tenha poder para isso, Ele tem. Mas o homem é responsável diante de Deus. E Jesus diz, vocês não creem em mim. Vocês não creem em mim. É por isso que Jesus Cristo, Ele vai trabalhar na eternidade para os crentes. E se Deus não dar condição para que o homem creia, e aí nós falamos da soberania de Deus, o homem vai continuar olhando para Cristo sem entender nada. Assim era com cada um de nós, meus irmãos. Se Cristo não tivesse quebrado a dureza do nosso coração, não estaríamos aqui, não creríamos nele, não viveríamos para Ele, não glorificaríamos a Ele com a nossa vida. Cristo Jesus trabalha no nosso coração, Cristo Jesus quebra o nosso coração, para que creiamos nele, e assim eternamente estamos seguros em suas mãos. Verso de número 37, Jesus diz, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum o lançarei fora. E aí o verso de número 44, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Essa é a terceira vez que Jesus usa a expressão, e eu ressuscitarei no último dia. Cristo tem um compromisso de ressuscitar os crentes, o seu povo, a igreja, no último dia. Porque Jesus Cristo é o nosso Criador, porque Jesus Cristo removeu a nossa cegueira espiritual, porque Ele quebrantou o nosso coração, Ele nos deu vida, Ele nos trouxe arrependimento, Ele nos trouxe a fé, e desde agora, cada um de nós desfrutamos da eternidade com o Senhor. A eternidade, a vida eterna, é a comunhão imperdível com Cristo. Se é a comunhão imperdível com Cristo, nós já estamos desfrutando da vida eterna. Claro que não na sua plenitude, obviamente. Claro que não na sua totalidade. Ainda chegaremos lá. Mas o crente já desfruta desde já da sua comunhão imperdível com Cristo. E desfrutaremos na eternidade com Ele. O que nem podemos mensurar devido à nossa limitação. Eternidade. Que não acaba, que não termina. Estaremos com o Senhor ali. A suficiente provisão de Cristo na salvação e vida do crente começa
na eternidade e é para sempre. E ele é o pão da vida. O pão da vida, o pão, né? O pão tem função de alimentar, de sustentar. Então Cristo, sendo ele o pão da vida, ele sustenta a nossa vida eternamente diante dele e expulsa a morte espiritual. E Cristo Jesus, então, ele vai sustentar o seu povo eternamente. Eu queria fazer um parênteses breve aqui, quando nós falamos de pão, quando nós falamos de eternidade, para falar a respeito da ceia do Senhor. A ceia do Senhor é um momento importantíssimo. É um momento em que participamos da mesa do Senhor aqui, louvando e celebrando a sua morte e ressurreição, o seu sacrifício vicário na cruz por nós, mas na expectativa daquele dia que cearemos com Ele. E eu digo isso, meu irmão e minha irmã, porque se você tem de fato um compromisso com Cristo Jesus, e você não participa da mesa do Senhor, você precisa desejar participar da mesa do Senhor desde agora, porque você seguirá ceando com o Senhor na eternidade. E aqui eu fecho parênteses, era só para falar sobre a importância de nós participarmos da ceia do Senhor. Eu quero concluir agora, declarando que Cristo é suficiente para as necessidades dos homens, seja física ou seja espiritual. E aí eu queria falar diretamente para você que Cristo vai usar você para socorrer os que necessitam. Você precisa, como discípulo de Jesus, ter compaixão, ser generoso, ter simpatia para com aqueles que necessitam. E aí nós precisamos nos lembrar da graça comum, que nós não vamos socorrer apenas os crentes, mas aqueles que não são crentes também precisam. Porque a graça comum em Cristo Jesus é de compaixão e socorro aos necessitados, seja quem for. Então, se você olhar ao seu redor, você vai encontrar muitas oportunidades e maneiras de fazê-lo. E fazendo assim, você glorificará a Deus com a sua vida. Quanto à necessidade espiritual que as pessoas têm, nós devemos entender que o homem tem um vazio dentro de si do tamanho de Cristo. Mas isso não quer dizer que as pessoas estejam sedentas por Cristo. Elas precisam de Cristo, mas elas não querem a Cristo. Olhe para a multidão que está aqui. Eles não querem a Cristo. Eles não querem o Salvador. Eles querem milagres. Eles querem pães. Eles querem qualquer outra coisa. Querem levantar Jesus como um rei político, como nós lemos aqui. Mas eles não queriam ir até Cristo, e ele falou isso mais adiante, está registrado no Evangelho de João, que eles não queriam ir a Cristo para ter vida eterna. Então, meus irmãos, embora as pessoas, os homens, eles não queiram a Cristo, eles precisam de Cristo. E é você que vai pregar para as pessoas, é você que vai anunciar para as pessoas que elas necessitam de um Salvador, que elas necessitam de um libertador, que se elas não crerem em Cristo Jesus, elas estarão no inferno eterno, que elas estarão perdidas eternamente. Então fale do pão da vida para as pessoas, fale de Cristo Jesus para as pessoas, se disponha e Cristo te usará para abençoar vidas. Se eles vão crer ou não, aí está na esfera de Deus. Você precisa anunciar, você precisa pregar para as pessoas. Cristo é suficiente também, provisão para expandir os limites da fé dos seus discípulos. E assim como ele fez com aqueles discípulos, ele faz conosco hoje. Meus irmãos, Cristo te prova, e você sabe disso na prática. E ele te provou, e ele te prova agora, e ele te provará ainda. E isso é fundamental para a sua vida. Isso é importante. E a Bíblia diz, lá em Tiago, que nós devemos ter por motivo de toda alegria o passar por muitas provações. Porque a provação produz em nós efeitos que nenhuma outra coisa produzirá. Não é fácil, é difícil e etc. e tal, mas ela é proveitosa para nos firmar na fé, para produzir perseverança em nós. Muitas vezes nós confundimos
a provação com a tentação, e aí reclamamos porque Deus está nos provando. Ora, a tentação é de Satanás e é para nos destruir. A provação vem de Deus e ela é boa, e Deus diz: se alegre com ela. Se alegre com ela. Porque Deus quer trabalhar na vida dos seus discípulos. E a provação, ela tem sido muito útil na vida dos crentes, e aí nós podemos começar pensando na vida desses discípulos aqui. Tantas coisas que eles passaram na vida deles. Mas eles continuaram com aquela confissão: Senhor, para quem iremos? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Cristo é suficiente também provisão para a eternidade dos crentes. Lembre-se que você nunca mais vai deixar de existir. Na eternidade todos estarão. Alguns estarão com Cristo, outros estarão em tormentos eternos. E aí, meus queridos, se há alguém aqui que não crê em Cristo Jesus, ou se há alguém aqui que precisa consertar a sua vida com Cristo, ou se há alguém aqui que vive uma vida dupla, crente no domingo, descrente na segunda, olha, é momento de se arrepender dos pecados, crê em Jesus. É momento de mudar de vida. A eternidade está à porta de todos nós. E o único que pode nos sustentar na eternidade é o pão da vida, é Cristo Jesus. Somente Ele. Somente nele a provisão eterna. E que nenhum de nós aqui seja como aquela multidão que olhava para Cristo, que ia atrás de Cristo, mas que só buscavam um pão que comeriam hoje e precisariam comer amanhã. E eu me dirijo finalmente para cada crente que está aqui nessa noite, que você não perca de vista a eternidade com Cristo. Não importa o que nós passamos aqui, não importa as dificuldades, não importa lutas, não importa não importa. Importa é que Cristo está conosco, e Ele prometeu isso, e Ele cumpre isso certamente. Importa, meus irmãos, que a eternidade já começou na nossa comunhão com Cristo, e o pão da vida, Ele te sustentará, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus os abençoe.